Olá pessoal, vim deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, que fica em 1 Reis, capítulo 13, que vai ali falar sobre o profeta, faz predição contra o altar, né? Que ali, né, e eis que por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estavam junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Deus, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Ali ele veio para falar o que Deus tinha mandado a Jeroboão. E no 7, e o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus, é essa parte que eu quero passar para vocês. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor. O Senhor Deus ordenou para ele, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde veio a Betel. Um leão mata o profeta. 11. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disseram-lhes ao seu pai tudo o que aconteceu. E ele perguntou, por qual caminho ele foi, o profeta, o homem de Deus. E os filhos ali contaram, para onde ele foi. E esse profeta velho pegou o jumento e foi ao encontro, após o encontro do homem de Deus. No versículo 14, no capítulo 13. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um cavalo. E disse-lhe: Eis tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse, o profeta velho: Também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ele mentiu para o homem de Deus, esse profeta velho. E voltou ele, e ele foi com o profeta velho que mentiu. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. A palavra do Senhor veio ao profeta velho que mentiu para o homem de Deus. Quando Deus quer falar, ele usa até o mentiroso, porque ele foi um mentiroso, mentiu para o homem de Deus, que Deus tinha, permitido ele ir comer sim, e tal. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que vieram de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara,
Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te disseram: não comerás pão nem beberás água, o teu cardápio não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abaldou ele o jumento para o profeta que fizeram voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Gente, olha essa palavra que forte, né? Eu estava meditando nela hoje. E é muito forte porque o que eu quero dizer através dessa mensagem, né, que Deus falou comigo, fica com aquilo que Deus já te liberou, com aquilo que Deus já falou para você, com aquilo que Deus já te confirmou, entendeu? Não deixe que outras pessoas que você nunca nem viu na vida, né, disfarçados, falando ao contrário daquilo que Deus já te entregou, seja em sonho que Deus colocou no seu coração, que Deus te falou que vai cumprir, Ele vai cumprir, por mais que venha pessoas falar ao contrário, que você não vai conseguir, que não vai acontecer, não dê ouvidos, fica com aquilo que Deus já te liberou, que foi a palavra. Se Deus já te liberou a palavra, que vai realizar o teu sonho, fica dentro do seu coração, por mais que demore, entendeu? Porque o tempo é de Deus, não é o nosso. Mas fica, faz a tua parte de não desistir, de perseverar. Fica no caminho, entendeu? Onde Deus mandou você ficar, onde Deus mandou você ir. Não volte atrás. Não volte atrás com pessoas desconhecidas, com pessoas que não conhecem o teu íntimo com Cristo. Isso mesmo, pessoas que não conhecem a tua intimidade que você tem com Deus, que não conhecem a voz de Deus ao falar contigo nas madrugadas, aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus tem te mostrado que vai fazer na sua vida. Fica com você. Se seja libertação na sua família, se Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Fica com essa palavra de libertação. Se Ele falou que vai libertar um dos teus, que vai libertar a tua casa, a tua família, Ele vai libertar. Não saia da posição, minha irmã e meu irmão. Não dá ouvidos a vozes que não conhecem o teu íntimo com Cristo. Aleluia. Se Deus, Ele já te deu a palavra, te entregou a palavra. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Deus vai cumprir. Não tem por que você dar ouvidos. Esse profeta que era chamado homem de Deus, ele deixou para trás o que Deus tinha já falado para ele, porque Deus, ele não cria confusão. Se Deus falou, é aquilo. Deus não volta atrás com a palavra dele. Se ele falou é isso, é isso, ponto final. O homem de Deus, né, acabou sendo enganado por aquele velho mentiroso. Mas quando Deus quer falar com você, que você está ali indo na direção onde Deus não mandou você ir, Ele usa até o mentiroso, Ele usa até aquele que te enganou, para poder fazer você lembrar: cadê? Você esqueceu do que eu falei para você e não para ele? Falei para você, na minha intimidade com você. Cria um hábito de criar intimidade com Deus, para você não ser enganado, porque quando vier essas armadilhas do inimigo para tentar mentir para você, para tentar te enganar, você ter a sensibilidade, a intimidade com Cristo, e ao mesmo instante Deus falar com você: não faça isso, não foi isso que eu te liberei, não foi esta palavra. Lembra-te da palavra que eu te liberei. E ele esqueceu da palavra que Deus já tinha liberado para ele. E no final ele acabou perdendo a sua vida por causa da mentira do velho profeta. E é isso. Fica com aquilo que Deus já te entregou, com a palavra que está sobre você, sobre a sua casa, sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. Fica com a palavra que Deus já te liberou.
Se ele falou que vai fazer, ele vai. Por mais que tenha pessoas falando que você não vai conseguir, por mais que tenha pessoas falando que tá demorando, será que foi mesmo Deus que falou com você? A sua intimidade só você e Deus sabe. Não tem por que outras pessoas saberem. Não tem. É só você e Deus no secreto, no seu quarto. E é isso. Só creia. Por mais que tenha vozes falando que não vai, que você não é capaz. Mas quem capacita é Jesus. É o Espírito Santo que te capacita. E Ele vai nos capacitar para fazer a boa e agradável vontade de Deus. Porque Ele quer nos usar, Ele quer realizar em nós a sua boa obra, sua boa vontade em nossas vidas. E é isso, Deus falou comigo que quando Ele libera uma palavra, é aquela palavra. É aquela palavra. Ele não volta atrás com a palavra que Ele liberou. Ele não volta atrás. A gente que somos falhos, né? Que falam a palavra ali e depois volta atrás. Mas Deus não. Ele é fiel para cumprir em sua palavra. Medita na palavra de Deus. Na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Ele nunca voltou atrás com sua palavra. Nunca. E não é a palavra que ele liberou para você que ele vai voltar. Não é. Você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor Jesus. E se Ele falou que vai cumprir, só espera em Deus. Espera em Deus. Continua no caminho do Senhor Jesus Cristo. Continua firme. Continua perseverando. Continua orando. Continua fazendo os teus propósitos. Porque no tempo do Senhor, Ele vai cumprir. Assim como Ele prometeu para vários profetas, para vários reis como Davi, como Salomão, que iria fazer e cumpriu. Deus cumpriu a palavra dele na vida de cada um que está aqui na Bíblia. E ele também vai cumprir na nossa vida, porque é a boca de Deus falando comigo e com você. É a boca do Senhor. Ele vai cumprir, apenas confia no Senhor, teu Deus, que ele vai cumprir. A paz do Senhor Jesus.